Todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Uma nova jornada pelo conhecimento das Escrituras está prestes a começar. Com a apresentação de Felipe Victório e comentário pastor, professor e doutor Ilmar Sattler, está entrando no ar o podcast que irá alimentar o seu conhecimento das Escrituras. Baú do Escriba. Descubra o tesouro da Palavra de Deus. Shalom, shalom, meus amados. Que Deus possa estar abençoando a todos nossos ouvintes, nossos telespectadores, aquele que nos acompanha na rádio Aliança 87,9 de Aimorés e também no YouTube, Baú do Escriba Podcast. Que Deus possa estar abençoando. Eu sou Felipe Victório e estamos começando mais um episódio do Baú do Escriba Podcast. Vem com a gente, nosso pastor Ilmar já está aqui ao vivo com a gente aqui para nos dar mais uma aula. Na semana passada nós aprendemos sobre os 7 tempos de Deus e hoje, nesse sábado abençoado por Deus, vamos estar aprendendo sobre os homens pré-diluvianos. Que Deus possa estar nos abençoando. Quero deixar aquele abraço para minha esposa Evandre, que está aí nos acompanhando, o nosso presbítero Nilson, que está nos acompanhando, o nosso diácono Anderson, que está aí ligadinho com a gente. Quero deixar também um abraço para o Janderson, que está aí nos acompanhando, e o Denilson, que está aí nos acompanhando aí, nos assistindo aí. Um abraço para todos vocês. Quero deixar também um abraço para a esposa do nosso pastor Ilmar, que está aí ligadinho aí, acompanhando a gente aí pelo YouTube. Que Deus possa estar abençoando a todos vocês. Amém? Vem com a gente? Não se esqueça, hein? Aqui, ó, embaixo aqui, tem uma caixinha escrita inscreva-se. Se inscreva no nosso canal para estar nos fortalecendo. Do lado tem um joinha. Deixe o seu like aí para estar nos abençoando, amém? E compartilhe esse link para as pessoas estar aprendendo mais sobre as Escrituras Sagradas, entendeu? Vai, compartilhe o link aí, é o curso Teologia para você estar podendo assistir e aprendendo sobre as Escrituras Sagradas. Então corre lá, abençoa mais gente para que possa estar aprendendo sobre as Sagradas Escrituras também. Quero deixar também aquele abraço para o João Hélio, garoto de 12 anos, pastor Ilmar, 12 anos, na sua idade, quando você começou a estudar, começou a correr para lá e para cá. O menino todos os dias nos assiste, comenta lá, não perde um episódio e sai compartilhando para todo lado. Quero deixar aquele imenso abraço para você e que sirva de exemplo para os outros. Compartilhe, vamos povoar o reino dos céus, amém? Vamos ali expandir as sagradas escrituras, levar o conhecimento para toda criatura, amém? Então vem com a gente. Antes de nós começar, vamos deixar aqui uma pequena oração. Soberano Deus eterno e único Pai, que o Senhor possa estar, ó Deus, nos abençoando, ó Pai, nessa sábado, ó Pai, nessa manhã. Pai amado, cada ouvinte, ó Pai, cada um que está nos assistindo, ó Pai, nessa manhã, que o Senhor possa estar indo, ó Pai, de encontro. Abre-nos, ó Pai, o entendimento, ó Pai, para aprender, ó Pai, das suas sagradas escrituras. Venha, Deus, nos abençoando, ó Pai, ricamente. Venha, Deus, abençoando o pastor Ilmar, ó Pai, ali, ó Pai, onde ele se encontra, ó Pai, em Portugal, que o Senhor possa estar, Pai, abençoando ricamente, ó Pai, cada um. Deus amado, Deus querido, vem, ó Pai, nos capacitando, ó Pai, a aprender, ó Pai, e capacitando, ó Pai, o nosso pastor para nos ensinar, ó Pai, que possamos, ó Pai, estar apto, ó Pai, de receber do Senhor o conhecimento e a sabedoria, em nome de Jesus, amém. Vem com a gente, vamos aí assistir a nossa aula de hoje. Shalom, meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta. Pastor Ilmar Sattler Merik Yared Kaiser, alemão da Gema, pentaneto de Conrado Sattler, que chegou no Brasil em 1837. Aqui estamos nós falando diretamente de Portugal, Leiria, o estado, cidade de Caldas da Rainha, Igreja ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, 28 igrejas aqui em 6 países. E aqui falamos, meus amados, pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF, e também pelo nosso CCBB, Seminário de Cultura Bíblica Bereshit, que desde 1992 está ensinando teologia e Bíblia, né? Quando nós falamos teologia, nós queremos dizer Bíblia. Teologia é bem diferente de Bíblia. A gente faz teologia nas faculdades teológicas e muita coisa se perde, né? Aqui nós estamos estudando só a Bíblia, sola Escritura. E nós estamos estudando as aulas da especialização ou pós-graduação na área de Pentateuco. A nossa área específica é Gênesis. Estamos então trabalhando
nessa matéria, segunda matéria desse curso, os dias pré-diluvianos. Na primeira matéria nós estudamos os 7 tempos de Deus, quando vimos profeticamente cada dia da criação equivalente a um ano milenar. Hoje nós iniciaremos os estudos dos dias pré-diluvianos. Como foram os primeiros 1656 anos de Adão até o dilúvio? Como era a situação da Terra naquele tempo? Vamos verificar vários aspectos para descobrir por que os dias do homem caem abruptamente depois do dilúvio. Nós temos uma geração vivendo 900 anos, 930 viveu Adão, 969 viveu Matusalém, 962 viveu Jared, 950 viveu Noé, que fez a transição 600 antes do dilúvio, 350 depois do dilúvio. E assim nós vamos vendo vários que viveram muitos anos. A média aí que menos viveu foi Lameque, com 777 anos. Enoque não podemos falar porque ele foi arrebatado quando tinha 365 anos. E esses nossos primeiros ancestrais, esses primeiros até Noé, eles tinham filhos geralmente na faixa e começaram tendo filhos. Adão teve filho antes de 100, teve Abel e Caim antes de 100 anos. Depois teve Sete com 130 anos, Adão teve Sete. Já Sete teve Enos com 105. Enos gastou 90 anos para ter Cainã. Cainã com 70 teve Maalalel. Maalalel com 65 teve Jared. Aí Jared foge a média com 162 anos para ter Enoque. Enoque retorna à média com 65 anos, ele tem Matusalém. Matusalém sai da média com 187 anos, vai ter Lameque. Lameque também sai da média com 182, vai ter Noé. E Noé fugiu completamente o parâmetro, que diz a Bíblia que ele tinha 500 anos quando teve seus 3 filhos. Nós veremos depois isso. Então, essas aulas dos dias pré-diluvianos, nós iremos mostrar qual era a população mundial naquela época. Quantas pessoas já haviam no mundo nesses 1656 anos? Quais são as teorias da longevidade que os homens têm proposto? E o que a Bíblia nos diz sobre isso? Qual era a composição da atmosfera, dos gases atmosféricos antes do dilúvio e depois do dilúvio, como ficou? Qual era o coador celestial, aquele elemento que filtrava os raios solares infravermelho, ultravioleta, raios gama e outros mais, que atinge a Terra, e a Terra reflete alguns deles, fazendo o efeito estufa. Veremos qual era a alimentação dos homens na era primeva. Antes do dilúvio, qual era o alimento básico do ser humano? E depois do dilúvio, o que aconteceu? Veremos as falsas teorias, pseudo-teorias, falando sobre dias, anos que não eram anos de 12 meses, talvez anos de 1 mês, de 3 meses, teorias do dia à noite contado dobrado. Vamos desmascarar todas essas teorias. Veremos também qual que era a composição básica da vida antes do dilúvio, o elemento químico silício, e não o elemento químico carbono, que depois do dilúvio se tornou o elemento vital para a vida humana. Qual era a composição da Terra? Quais eram os elementos químicos que predominavam na Terra antes do dilúvio e depois do dilúvio até hoje, nos nossos dias modernos? Falaremos e explicaremos sobre os 120 anos que Deus diz lá em Gênesis 6:3. Meu espírito não contenderá para sempre com o homem, os seus dias serão 120. Veremos que não é a idade, é o tempo que Deus deu para encerrar aquela geração. Vamos falar da idade milenar que um dia vai ser restaurada. No milênio profético, o 7º dia, no Apocalipse, nós voltaremos, nós não, quem estiver aqui na Terra, voltará a viver 1000 anos. Vamos fazer uma comparação entre a ciência bíblica e a Bíblia, mostrando aí que a Bíblia é veraz e a ciência é baseada em fatos humanos que podem
ter erros, né? Vamos ver como funcionava a concentração de oxigênio e a pressão atmosférica antes do dilúvio. Qual era a pressão atmosférica antes do dilúvio? Era os 760 milímetros de mercúrio que temos hoje ou era diferente? Veremos também sobre a temperatura, vento, clima antediluviano e depois do dilúvio. Falaremos sobre o efeito estufa. Qual era a composição dos gases na atmosfera antes do dilúvio e pós-dilúvio? O ciclo da água. Como é que funcionava? Hoje precipita, evapora, condensa, precipita. O ciclo da água. O grande oceano Pantalassa, a grande terra Pangeia, a terra era uma só, depois é que se dividiram nos continentes. Haviam muitas montanhas tipo ao Everest, com 8.848 metros, ou não havia montanhas tão altas antes do dilúvio? Tudo isso e muito mais veremos então nessas aulas que começamos agora com a era pré-diluviana. Hoje vamos entrar especificadamente já no assunto do tema, os tempos pré-diluvianos, né? Então nós já fizemos uma retrospectiva aí, vendo que aqueles dias foram completamente distintos do que temos hoje aqui, em vários aspectos, né? Muitas coisas ocorreram diferente, são diferentes depois do dilúvio. O dilúvio veio como se fosse um divisor de água, né? Era o ano 1656 da era depois de Adão, e Deus resolveu acabar com a raça humana. Se arrependa de haver colocado o homem na face da terra. Vou acabar com ele, seus dias vão ser 120. Chamou Noé e disse: daqui 120 anos o dilúvio chegará. Isso era o ano 480 da vida de Noé. Ele nem casado era, ou se era casado ainda não tinha filhos. Vamos pensar que era casado e não tinha filhos, né? Que os filhos vieram nascer no ano 500. Mas depois teremos uma aula só sobre isso aí. Então, a palavra dilúvio ocorre 13 vezes no Velho Testamento, chama Mabu, exatamente 13. A gente fica pensando por que 13, né? Se a gente fizer um exame do 13 na Bíblia, vai ver que 13 tem tudo a ver com inimigo, tudo a ver com rebelião, o número 13. Mas nós vamos ter uma aula só sobre o 13. Mas a palavra dilúvio, Mabur, qual ocorre 13 vezes, mas o dilúvio aconteceu num ano especial, o ano 1656. A gente tem que prestar atenção que na Bíblia tudo tem um significado. Por que o dilúvio não foi no ano 1480 da vida de Noé, de Adão? Depois que Adão veio à Terra. Por que não foi no ano 2000? Por que foi no ano 1656? Se você pegar 1656, você vai achar aí 666. Você tem 1656. 1626 aparece. Com mais 1, com mais 5, 5 e 1, 6. Nós temos aí o modelo de síncope, o 666, né? Tem a ver com o quê? Esse 666 tem a ver com o quê? Com homem. É filho do homem, vem com filho do homem, com filho do homem. É rebelião, né? Isso é o que está escrito em Gênesis capítulo 6, a corrupção do gênero humano. O dilúvio foi causado por quê? Vendo Deus que como havia se corrompido, a sua malícia, o mal vinha desde a meninice, o Senhor se arrependeu. Olha bem a situação daqueles dias. Nós tínhamos uma linhagem de Sete e uma linhagem de Caim. A linhagem de Caim vai Enoque, Irade, Meujael, Metusael. O quinto depois de Caim é o Lameque. Esse camarada já começa a vir com novidade. Primeiro, Caim introduz no mundo a morte, ele mata. Então nós temos assassinato. Aí vem um tal do Lameque, que é filho, neto, bisneto, trisneto, tetraneto de Caim. Esse Lameque já começa a inventar moda, ele vira polígamo. Ele arruma 2 mulheres, Ada e Zilá. E dessas 2 mulheres ele tem 3 filhos. Jubal vai trabalhar com tenda e com gado. Jubal vai trabalhar com música. E o Tubal-Caim, que é filho da outra mulher, inventa objeto cortante de cobre e ferro. Não é bronze. Lembrando que é cobre e ferro. Por que não é bronze? Porque o bronze é a liga. Para fazer bronze tem que ter estanho. Então, todo lugar que tiver na Bíblia aí, no Velho Testamento, onde aparecer, porque o homem custou dominar a tecnologia para descobrir que o estanho com cobre dava o bronze.
Então, a maioria dos textos aí, a palavra é cobre. Então, veja a situação. Um assassino, esse Lameque de Catamarra, conta a prova, se eu matei um menino, porque me feriu, matei um moço que me pisou. Então, já temos um assassinato, mais 2, 3 assassinatos. Já temos gente cuidando de música. Temos pessoa que inventa objeto cortante, uma arma. Temos um camarada aqui que tem gado e tem tenda. Então, essa é a situação da corrupção do gênero humano. Em 1656 anos, que o homem tinha pisado na terra através de Adão, já estava toda corrompida. E os filhos, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, foram pegar as que mais agradaram. Então, os filhos de Deus, que é a linhagem de Sete, começa a corromper com as filhas da linhagem de Caim. A própria mulher de Caim era sua irmã, porque Adão teve filhos e filhas, né? E os primeiros filhos de Adão foram meninas. Por quê? Porque quando nasceu Caim, a Eva disse, achei um varão, adquiri um varão, achei um homem. Que é porque tinha um monte de menina antes. Então, veja bem, essa idade aí, se você pega o Enos 7 na linhagem de Caim, na mesma linha, Enos com Enoque, Cainã com Irade, Maalalel com Beljael, Jared com Matusael, Enoque, o homem mais santo da antiguidade, que foi arrebatado, era justo, reto, temente, andava com Deus, ele viveu no mesmo tempo de Lameque, o polígamo, o assassino, que criou 3 filhos que cuidava de gado, tendas, música e objeto cortante. Então, quando tinha uma geração que andava com Deus, que andou tanto com Deus, que Deus para si o tomou, nós temos aí também um homem que é Enoque, que era justo e bom, íntegro, reto, na sua geração. Temos lá na linhagem, depois de Enos teve, nos dias de Enos, a terra foi dividida e começou a invocar a Deus. Quando nasceu o filho de Enos, começou a invocar. Então, a geração do Senhor, os filhos de Deus, invoca a Deus, andam com Deus, são arrebatados para Deus, são tementes, são íntegros, são retos. A linhagem de Caim é assassino duplamente, polígamo, invenção de ferro, cobre para objeto, para violência, música, para que serve a música, né? E carne, em abundância, apesar que nesse tempo aqui o homem não era carnívoro, né? Mas já temos carne, porque tem animal, né? O homem não era carnívoro, a alimentação aqui ainda era vegetariana. Então, essa é a situação daqueles dias. A corrupção dominou. E nessa situação de corrupção, Deus tomou a decisão. Vou acabar com o homem, vou acabar com tudo. Os dias dele, vou dar 120. Chama Noé, que quer dizer iniciado, né? Esse nos levará, esse Enoque quer dizer iniciado. Noé quer dizer descanso. Esse nos dará descanso. E diz, Noé, não tem mais como pelejar com esse pessoal aí, seus parentes, seus primos aí, né? Lembrando que Noé é da geração, 2 gerações depois, né? Ele é da geração dos netos, não é nem dos filhos. Noé é da geração dos netos, ou dos bisnetos do Lameque, que era assassino. Noé equipara na linha genealógica aos bisnetos do Lameque, que tinha matado 2 pessoas e casado com 2 mulheres. Então, esse é o clima reinante no mundo daquela época, que vai Deus decidir e toma a decisão. Vou acabar com o gênero humano, vou dar 120 anos para você construir essa arca e encerramos a história. Nós falamos sobre a situação que levou Deus a tomar a decisão de acabar com o gênero humano. Mostramos então que a corrupção estava graçando, né? Deus tomou a definição que ia trazer um dilúvio sobre a terra. Dilúvio, a palavra hebraica Mabul, que aparece 13 vezes, e o dilúvio foi no ano 1656, que formando um 5 com 1, 6, 5, 6, dá 666, que tem que ver com homem, né? É homem. E na aula de hoje iremos falar sobre a longevidade, né? Longevidade dos reis, longevidade do ser humano, para dar na Bíblia. Como é que foi como é que distribuiu, né? De acordo com os livros bíblicos, 66 livros da Bíblia, como é que estavam quais eram as idades predominantes. Então, começamos com as primeiras idades, quando o homem atingiu 969 anos com Matusalém, 962 com Jared, 950 com Noé, 930 com Adão, depois tem 912, 905, 898, 777, 600 de Noé, né? E depois, Noé 600 foi um ano do dilúvio, né? 100 viveu 600,
E aí a vida começa a cair. Depois de 100, nós temos vários deles que viveram menos de 100, né? 3 deles viveram menos de 100. Arfaxade, filho dele, Selá e Éber, viveram menos de que 600, viveram 438, 433, 464. Depois nós temos mais outra quebra da metade, só vivendo 200, Peleg 239, Reu 239, idênticas as idades, Serug 230. Depois nós temos uma outra queda, quase que pela metade de novo. Naor, pai avô de Abraão, vivendo 148, Abraão 175, Isaac 180, Jacó 147, Levi 137 e Moisés 120. Depois nós encontramos Josué com 110, José com 110, né? E depois nós vamos caminhando, pulei o Terá aí, pai de Abraão, porque o Terá viveu 205. Ele pulou do ciclo aí, né? Na época todo mundo estava vivendo 100 e poucos, ele viveu dobrado. Aí nós vamos caminhando pela Bíblia, vamos vendo que os dias vão ficando por aí. Chega o juiz, não se fala, não se tem a idade. O único juiz que tem idade é o Eli, que diz que ele morreu com 98 anos. Então foi 40 anos o reinado dele, então começou a reinar com 58, né? Samuel já não se fala quanto tempo ele viveu. Mas Davi diz que viveu 70 anos. Salomão e Roboão, não temos também a idade dele. Diz que ele governou 40 anos, mas não sabemos com quantos anos começou a governar. Então não dá para saber a idade. Roboão tinha 41 quando começou a governar, governou 17, foi 58 anos de idade. Abias e Asa, que é filho e neto dele, não sabemos quanto tempo tinha quando começou a governar. Só sabemos que governou 3 anos um, 41 o outro. Não dá para saber a idade, né? Josafá, desculpe, é um dos reis mais velhos que tomou posse com 35 anos, governou 25, foi a 60 anos. O filho dele é 40, Jeorão. Acasias, neto de Josafá, só 23. Joás viveu 47, Amazias 54, Azarias ou Uzias 68. Dos reis aqui é o que mais viveu, foi Azarias, né? Tirando, evidentemente, Davi. Saul também não fala quanto tempo ele reinou, 40 anos, mas não fala quantos anos ele tinha quando começou a reinar. Jotão, que é filho de Azarias, ou Uzias, 41. Acais, 36. Ezequias, 54. Manassés, 67 anos viveu. É o segundo que mais viveu nessa época aí. Amon, 24. Josias, 39. O filho de Josias, Joacás, 23 anos e 3 meses. Eliaquim, 36 anos, tempo que viveu. Joaquim, 18 anos. Joaquim tinha 18 anos, reinou 3 meses, mas não se sabe quanto tempo ele morreu. O certo é que no ano 37 do cativeiro dele, então você foi para lá com 18 anos, com mais 37, já temos 55, né? Ele estava vivo ainda. E quanto tempo ele ficou, não se sabe, né? Zedequias viveu 32 anos. Depois a gente vai olhando aí a linhagem, a gente acha lá em 2 Crônicas 24:15, um sacerdote no tempo de Joiada, chamado Joiada, no tempo do rei Joás. Esse rei Joás é filho de Acasias, bisneto de Josafá. Fala de um sacerdote que viveu 130 anos. Moisés diz no Salmo 90:10 que os dias do homem é 70. Se chega às 80 é cansaço e fadiga. Moisés que viveu 120, não é isso? Então a gente não tem mais, pode procurar na Bíblia aí, você vai verificar que a idade foi declinando, e nós chegamos aí no Novo Testamento, a gente tem aí talvez João, o que mais viveu, o apóstolo João, né? Viveu mais de 90 anos, porque no ano 90 ele estava vivo ainda, no ano 90 da era cristã. Mas então, essa queda abrupta da idade é a chave para dizer que a idade era verdadeira, aquela primeira idade. Os matemáticos, os estatísticos fazem as contas que a geração vai se deteriorando. E nós vamos ver aqui em aulas aqui sobre o telômero, que é a célula que controla a longevidade, né? É o elemento que controla a longevidade dentro da célula, dentro do DNA. Então nós veremos que vai se corrompendo, vai se degenerando a espécie. É a degeneração da espécie. Se você começar a população com 10 anos, ela vai terminar depois de 1.000, 2.000, 3.000, 6.000 anos de história, vão estar vivendo um ano. Então, a história bíblica começa com 1.000 anos, né? Quase 1.000 anos, 900 e pouco anos,
para depois de 6.000 anos, nós termos pessoas vivendo 100 anos. Né? Hoje a gente acha a recordista mundial aí pelo Guinness Book, viveu 122 anos, a francesa, né? Mas volta e meia você tem alguém vivendo 100 anos, e tem 80, 90. Hoje a expectativa maior de vida que nós temos no mundo é na região do Cáucaso, que é exatamente a região onde era o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é muito ampla a região, né? Desde o rio Gion, Pison, Eufrates e Tigre. É um rio na África, um rio na Ásia Menor, e outros rios pelo lado ali noroeste, né? Da Palestina do Crescente Fértil, a região da Mesopotâmia. Então, essa região do Cáucaso, onde hoje temos a maior expectativa de vida do mundo, 90 anos de idade, 100 anos, é a região onde era o antigo Jardim do Éden. Então, lembrando que o dilúvio aconteceu no ano 1656, depois de Adão. E não foi aleatoriamente que foi escolhido esse ano, não. É porque 1656, você forma 666. 1 mais 5 dá 6. Então, nós temos 3 vezes aí a ação do homem. Né? Vocês sabem muito bem que quando o homem começa a falar, manifestar, Deus se cala. Aconteceu no período interbíblico, no ano 400, Malaquias parou, Deus parou de usar Malaquias e o homem começou a falar como? Livros pseudepígrafes, falsos escritores, Apocalipse de Noé, Apocalipse de Salomão, livro de Enoque. Enoque nunca escreveu livro nenhum. E os apócrifos, livros escondidos, que colidem, batem com as doutrinas bíblicas. Então, Deus parou de falar, o homem começa a falar. Então, nós temos aqui um período que Deus resolve acabar com a raça humana na Terra. Tudo que tem fôlego, Noé, vou acabar. Faz uma arca, prepara tudo que eu vou mandar o dilúvio. A palavra dilúvio só ocorreu 13 vezes, mostrando rebelião. Então, a corrupção do gênero é muito grande, né? A linhagem de Caim havia matado, assassinado, poligamia, mais de uma mulheres, e atrás de gado, tenda, música e objeto cortante. Então, a violência imperava. Mas quantas eram as pessoas que estavam habitando? A gente sabe muito bem que até a construção do dilúvio, Deus, quando falou com Noé no ano 480 da vida de Noé, disse a Noé, daqui 120 anos eu vou acabar com tudo. Você tem 120 anos para acabar, para construir a arca e fazer sua pregação aí, porque eu vou liquidar. Mas você sabe de uma coisa, só vão salvar 8 pessoas. Então Noé já sabia que ia salvar a família dele. E nesse ano ainda não era nascido os filhos de Noé. Então ele não sabia se ia ter um menino, 2 meninas, um menino, 2 meninas. O certo é que seriam 3, porque 3 com mais 3 cônjuges, 6. Né? 3. Então era 8 vidas, 6 e 2, 8. Noé mais a mulher dele. Qual era a população humana? Né? Então a gente tem aqui uma média, uma tábua para fazer matemática, né? PA e PG. PA é a progressão aritmética, 1 mais 2, 3 mais 2, 5. 5, né? 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Isso é PA, progressão aritmética. Agora, PG não é assim, não. PG é 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Então, é multiplicação em cima de multiplicação, é um crescimento exponencial. Então, os casais foram se reproduzindo dessa maneira. Então, nós vamos fazer um cálculo aqui bem largo, bem espaçoso, para ter uma ideia. A gente pega aí um tempo de vida médio de 900 anos, que a pessoa vivia. E em média isso aí. Tirando o Enoque, que foi arrebatado, os demais viveram tudo médio de 900 ou mais. Porque um viveu 800, né? Maalalel não chegou a 900 anos, foi quase 900, 898 parece. E já o Matusalém, 969. Então, a média de 900 e tantos anos. Um tempo útil de gestação, vamos colocar aqui, que as mulheres reproduziam, tempo fértil, até 500 anos, baseado no que o Noé foi pai aos 500 anos. E vamos pôr a criança nascendo a cada 5 anos. Não vamos pôr criança nascendo todo ano, não. Vamos pensar que nascia só de 5 em 5 anos. Então, vamos começar no ano 50, nós temos um casal, que é Adão e Eva, reproduzindo, nasceu ninguém, né? Então, nós temos 2 pessoas no mundo. No ano 100, passou 50 anos, então nós temos o mesmo casal, já produziu 10 crianças, porque é uma criança a cada 5 anos. Então, nós já somos 12 na Terra, no ano 100. 12 com mais, aí vamos lá. Então, de 12, nós temos 6 casais agora. No ano 150,
6 casais reproduzindo, vão ter 30 crianças. Então, nós chegamos a 42 crianças, né? Que é 30 com 12, 42. Vamos para o ano 200. 200 anos depois que um casal começou a reproduzir, já são 21 casais, sempre pegando a metade da população, dividindo, formando casais. Temos 21 casais. Esses 21 casais vão gerar 100 pessoas, 100 crianças. Então, nós chegamos a 142 pessoas na Terra. Agora, no ano 250, a gente pega metade da população, divide por 2, 71 casais. Vão gerar 352 crianças, sabendo que nós estamos colocando, nascendo só 5 crianças, só nascendo uma criança a cada 5 anos. O que pode ter sido nascer criança a cada 1 ano, ou a cada 2 anos. Né? Nós teremos no ano 250 mais 352 crianças nascidas, vamos chegar a 499 pessoas na Terra. No ano 300, nós já teremos 247 pessoas reproduzindo, que é a metade das pessoas que estão habitando na Terra. Vão gerar 1.210 crianças, que a cada 5 anos um casal gera uma criança. Então, cada casal gerando uma criança de 5 anos, 1.210 crianças vão nascer. Então, nós chegaremos a uma população de 1.704 pessoas em 300 anos. No ano 350, teremos 852 casais reproduzindo, que é a metade da população de 1.704, vão gerar 4.180 crianças, aí nós chegaremos a 5.884 pessoas. No ano 400, nós teremos a metade da população dividido por 2, metade por 2, teremos então 2.941 casais. Vão gerar, a cada 5 anos nascendo um menino, 14.450 crianças. População no final do ano 400, 20.334 pessoas na Terra. No ano 450, nós teremos 10.167 casais em idade reprodutiva, vão gerar 49.892 crianças. Nós chegaremos no ano 450 a 70 mil pessoas, 226. No ano 500, teremos 35.113 casais, que é a metade da população, gerando 172.358 pessoas. Aí nós chegaremos a 242.584 pessoas na Terra. No ano 550, vamos pensar que tem 550 anos só, que o povo, Deus colocou um casal na Terra, agora já são 121.292 casais, que vão gerar 595.378 crianças. Chegaremos então a população total de 837.962 pessoas. No ano 600, desde que Adão está na Terra, teremos 418.980 casais em idade fértil, produzindo um menino a cada 5 anos. Chegaremos a 2.056.530 crianças nascidas no ano, nesse período de 50 anos. E aí nós chegaremos no final do ano 600, depois de Adão, com a população de 2.894.000 pessoas, 492. 2.894.492 pessoas. Então, veja que nós estamos no ano 600, com um casal, começou com um casal, 600 anos depois, já são quase 3 milhões de pessoas. Vamos pular agora direto para o ano 900, para não ficar fazendo a conta todo dia. No ano 900, teremos 711 milhões de casais no mundo, reproduzindo, uma criança a cada 5 anos, vão nascer 3 milhões e 400, quase 3 milhões e 500 mil crianças. Nós chegaremos a população total no ano 900, no ano 900, hein? Ainda falta aqui mais de 750 e tantos anos para o dilúvio. Nós já teremos 4 bilhões de pessoas na Terra, quase 5 bilhões no ano 900. Você imagine quantas pessoas tinha nessas contas bem espaçosas, nascendo um menino a cada 5 anos. Né? Bem, da verdade, eu estou colocando toda a população como se fosse menino e menina, né? Pode ser que não nascia sempre menino e menina. Tem família que só nasce menina, como Adão teve um monte de menina. Porque ter menina não tem como fazer casal. Então, considerando isso tudo aí, que não nascia só menino e menina, nascia casalzinho, nascia vez 5 homens de uma vez, ou nascia 5 meninas de uma vez. Então, por isso é que nós colocamos um menino nascendo a cada 5 anos, para tirar essa diferença. Então, o certo é que, se no ano 900 tinha quase 5 bilhões de pessoas, então,
um fator aí de 3,5% de cada 50 anos, nós vamos chegar lá pelo ano do dilúvio, tendo na Terra mais o dobro do que tem hoje na Terra. Hoje nós temos no mundo aí mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Por essas contas aqui, nós chegaríamos no ano 1656, com mais, talvez, quase 20 bilhões de pessoas na Terra. Então, o dilúvio não foi um casalzinho, 100 pessoas, 200, 500. O dilúvio chegou no momento que o gênero humano estava todo corrompido, tanta violência, o gênero humano era má desde a meninice, habitando na Terra um horror de gente, e a Terra suportava por quê? Porque a Terra era outra. Nessa Terra de hoje não suporta, morria tudo de fome. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, tem mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Porque sobra num lugar e falta no outro. O desperdício de alimento é muito grande. Mas naquele tempo, naquele mundo pré-diluviano, a vida era outra. Então hoje nós estudamos aqui qual era a população nos dias do dilúvio. Matemática pura. Nós fizemos um levantamento mostrando qual era a população nos dias do dilúvio. Tem pessoas que acham que vivia ali talvez 1.000 pessoas, 500, né? 250, 300, 1 milhão de pessoas. Mostramos por cálculos matemáticos, dando as variáveis bastante espaço de tempo, nascendo uma criança a cada 5 anos, mostramos que a população seria mais ou menos 20 bilhões de pessoas por aí, nos dias que Deus resolveu exterminar toda o fôlego de vida da face da terra. E mandou Noé, então, no ano 480 da vida dele, né? Então, o dilúvio foi no ano 1656, você faz as contas aí, 1656 menos 480 anos, 6 menos nada, 6, 15 menos 8, 7, 5 menos 4, 1. Então, no ano 1000, nem 1200 era, quando Deus revelou a Noé que ele só daria... Não, aqui está errado essa conta, né? O ano 480 aqui está errado. É da vida de Noé. Tem que tirar aqui 120. 6 menos nada, 6. 5 menos 2, 3. 6 menos 1, 5. No ano 1536, Deus falou com Noé. Era o ano 480 da vida de Noé. Mas era o ano 1536 depois de Adão. Deus falou, Noé, não vou mexer mais com esse povo. Meu espírito não contenderá. Não vou brigar mais com ninguém, não. Serão 120 dias, 20 anos que eu vou dar de prazo para acabar com esse povo. Então, 120 anos não tem nada a ver com a idade do homem na terra, não. É 120 anos do dia que Deus falou até o dia que aconteceu o dilúvio. Então, na aula de hoje, nós veremos os detalhes da criação. O capítulo 1, sempre é importante fazer esse levantamento aqui, para a gente entender um pouquinho da dinâmica terrestre. Porque o capítulo 1 vai fazendo, Deus vai criando cada coisa. No primeiro dia cria a luz, que não é o sol, é a luz cósmica, né? No segundo dia separa a água de cima de água de baixo, faz firmamento. No terceiro dia começa a aparecer na terra relvas, ervas e árvores. No quarto dia aparece o sol, a lua e as estrelas. Então, a partir do quarto dia nós temos a luz solar. A luz solar, ela vai refletir os raios solares e aí vamos começar depois a ter, então, muita coisa que vai acontecer, a fotossíntese, e nós vamos ter oxigênio disponível em quantidade maior. No quinto dia começa a aparecer os animais dos mares e das aves, e no sexto dia saem os animais da terra e o homem. Lá pelo capítulo 1, Elohim criando a Trindade, aquela narrativa, aquela narração, que não aparece o nome Yahvé, né? Só o nome Elohim, ela é sintética. Acabou. Já no capítulo 2 vai começar a detalhar e nós vamos entender melhor. Então, no capítulo 2 aparece o nome Yahvé. Yahvé é o nome do nome de Deus verdadeiro. Eu sou o que estou sendo. No capítulo 2, versículo 5, estamos no terceiro dia. Ele vai começar a explicar o terceiro dia. Não havia planta na terra. Não havia brotado nada. Não chovia. Não tinha lavrador. Para quê? Ter coisa porque não tinha lavrador, não tinha homem na terra no terceiro dia. Diz o texto que uma neblina subia, um vapor, neblina, a palavra neblina, a palavra só ocorre, aí só aparece 2 vezes, quer dizer vapor ou neblina, aparece depois também em Jó, e regava, quer dizer, aguava, né, como se fosse um aguador a terra, de maneira que naqueles dias pré-diluvianos a terra tinha uma temperatura só, era uniforme.
Nós vamos ver isso depois, uma outra aula só sobre isso aí, sobre a inclinação do eixo da Terra. Por que a Terra hoje está inclinada a 23 graus e 26 minutos? Ela não roda no zero aqui, ela roda 23 e 26 para ter estações, o que não tinha antes. Cremos piamente que antes do dilúvio a Terra rodava retinha, não havia estações. Era um só, era equinócios. A noite era igual durante o ano inteiro e os dias eram iguais durante o ano inteiro. Vamos ter uma aula sobre isso aqui. Então, então depois da situação, não temos nada, não brotou nada ainda, né? Deus cria o homem, sopra nele o fôlego, a palavra fôlego é Neshama, que aparece só 24 vezes no Velho Testamento, e é como se fosse uma respiração, um sopro, a tradução melhor. Aí ele planta o jardim no Éden, coloca a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem o 2, versículo 9, capítulo 2, versículo 9, diz assim: e Deus então fez brotar as árvores, a relva e as ervas, tem relva que é grama, erva que dá semente e árvore frutífera. Continuamos no capítulo no terceiro dia, capítulo 2, versículo 9, continuamos no terceiro dia. Deus fez brotar todas as árvores, agradável aos olhos e boa para alimento. E aí o que fez? Quando ele criou o jardim do Éden, colocou um rio que abria em 4 pontos. Um rio abria em 4 divisórias, para limitar onde seria o jardim do Éden. Esse rio era para regar o jardim. Regar quer dizer, dar umidade. O ser humano não vive sem umidade, né? Tem um mínimo. Quando chega a 10 de umidade relativa do ar, tem que parar tudo. Você não consegue, o ar fica tão seco que não é possível a respiração. Tem que suspender a aula, suspender tudo em climas chamados desérticos, né? Então, país que tem a umidade. E o rio delimita onde era o Éden. Pison, na região da Ásia Menor. Gion, na África, cabeça da África ali embaixo. Cuxi. O Tigre e o Eufrates cercando a área pela Mesopotâmia. Então, nós temos onde era a área do jardim do Éden. E colocou, então, o Senhor Deus o homem no jardim para cultivar e guardar. Guardar de quê, né? Uma pergunta boa para ficar aí, para perguntar para o Adão quando chegarmos no céu, né? Guardar de quê? Nós não temos ainda mais nenhum perigo rondando o jardim, né? Por enquanto não temos, né? Então, é preciso entender esse detalhe que depois, então, que nós temos o quarto dia, sol e luas, então essas plantas brotam, porque vai precisar das plantas fazer a fotossíntese. Hoje o ser humano respira oxigênio, mas respira gás carbônico, dióxido de carbono, respira o gás carbônico. Então, tem que ter alguém para transformar esse gás carbônico em oxigênio para a gente inspirar de novo. Nós inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico. Então, as plantas são os que fazem a fotossíntese. As algas marinhas cianobactérias são as que fazem esse serviço. Elas transformam o gás carbônico em oxigênio, para que nós possamos continuar vivendo, né? Evidentemente que o nível de oxigênio de hoje, que nós temos na Terra, 20 e poucos %, não é o que tinha antes do dilúvio. Nós vamos ter uma aula sobre isso aqui. Então, eu estou mostrando hoje os detalhes da criação, para a gente entender a coisa toda. Então, essa neblina, esse vapor que subia da Terra, que trazia essa umidade, para permitir, que por isso não chovia, né? Não havia chuva, porque para ter chuva tem que ter vento. Sem vento não há chuva. E vento, o que é vento? Vento é o ar em movimento. Para ter ar em movimento, tem que ter latitudes com diferentes insolações. A Terra tem que estar inclinada para ter vento. E a Terra não estava inclinada, então não tinha vento, não existia vento antes do dilúvio. Então, se não há vento, não há diferença de umidade, não há diferença de temperatura, porque o vento é que faz as correntes marítimas, que movimenta os rios dentro do oceano, que movimenta e que cria tempestade, que há chuva. Por isso que não havia condição para chuva. Por isso que a palavra no capítulo 2, versículo 5, o verbo chover, matar, mas não é matar de morte, não. Matar no hebraico aparece 14 vezes no Velho Testamento, só aparece a partir do Gênesis 7. Só no dilúvio apareceu o verbo chover. Não temos chover antes disso, né? 40 dias e 40 noites. Depois tem chover de enxofre e fogo sobre Sodoma, Gomorra e Zeboim. Depois tem chuva de pedras, em Êxodo 9, na praga do Egito. Depois tem chuva do maná cair como chuva. E vai embora. Temos chuvas aí até Amós, capítulo 4, versículo 7. Então, esse regava é o verbo chacar. Chacar quer dizer dar de beber.
regar é irrigar, é dar de beber. Então, é o que trazia condição para a vida humana. Por isso que tinha esse vapor, havia um vapor, uma neblina, uma névoa, né? Era a umidade. Nós veremos alguns detalhes interessantes sobre a idade, né? Sobre os dias de Gênesis, né? Muita gente aparece aí com falácias, né? Dizendo que os dias não eram contados, aqueles dias, aquela longevidade é falsa. Na era da fake news, né? Aquilo era fake. Ninguém vivia 900 anos, coisa nenhuma. É porque os dias eram contados diferente. A primeira hipótese é que a palavra para os dias ali, quando falava, era contado dia e noite. Então nós temos que pegar aquela idade e dividir por 2. Então, por exemplo, o Noé não teria vivido 950 dias, mas 950 dividido por 2, 475 anos só que teria vivido. O Adão não era 930 anos, era 450 mais 15, era 465. Então essa ideia não procede, porque se nós começarmos a pegar a palavra Yom, quer dizer dias, e sair dividindo essa palavra Yom, dias, por 2, nós vamos ter que dividir na Bíblia inteira. Então, quando Jesus tinha 30 anos, quando começou o ministério, vamos colocar 15, porque temos que fazer uma coisa equânime, uniforme. Se a Bíblia diz que Acais foi pai aos 11 anos de Ezequias, o rei Acais, foi pai aos 11 anos, filho de Ezequias é o pai, Acais, como é que é? Josafá, Jorão, Uzias, Jotão, Acais. Jotão é pai de Acais, Acais aos 11 anos vai ter, né? A mulher dele vai dar a luz a Ezequias. Com 11 anos Acais tinha, o pai mais novo da Bíblia, né? Então você pega 11 anos e divide por 2, porque os dias estão contados noite e dia, divide por 2 dá 5 anos e meio. Quer dizer que o Acais foi pai aos 5 anos e meio. Então não procede, não bate. Nós vamos ter que pegar toda a palavra Yom, que aparece mais de 2.000 vezes na Bíblia, a palavra Yom. Depois eu acho aqui quantas vezes ela aparece. Nós vamos ter que pegar então, apanhar, né? Pegar, né? São 2.246 vezes ocorre no Velho Testamento a palavra Yom. Todo lugar que tiver dia, nós vamos ter que dividir por 2. E aí não tem condição nem de começar a falar sobre isso, né? Não dá. Porque vai falar que Abraão gastou 3 dias para ir até a terra de Moriá sacrificar Isaac. Então foi 1 dia e meio só. E o Josué ficou 7 dias rodando, não foi 7 dias, foi 3 dias e meio. Então, uma falácia tão grande, uma mentira tão cabeluda, que não dá nem para conversar, né? Nos 23.145 versículos do Velho Testamento, esquecendo do Novo Testamento, onde aparece a palavra Yom 2.246 vezes, nós tínhamos que dividir por 2, não dá. Então, a idade era simbólica ou real? Real. Já falamos aqui de matemáticos, de geneticistas que provaram que uma linhagem qualquer, uma população qualquer, para começar, tem que começar com 900, com 1.000 anos, para depois de 6.000 anos chegar a 100. E é o que nós estamos vivendo hoje. Começamos com nossos ancestrais vivendo quase 1.000 anos, e hoje estamos vivendo 100, 70, 80, diz Moisés. O próprio Moisés falou disso, mostrando que não era essa mentira de dia dividido por 2. Mas existem outras conversas aí. Tem uma outra conversa que diz que um ano, naquele tempo, valia 1 mês só, ou 3 meses, né? Baseado na teoria aí, um autor chamado Ciclos apresentou essa ideia aí, porque seria o ciclo lunar. Não compensa nem falar, né? Porque você imagina, se eu dividir por 2, já deu problema com o rei Acais, sendo o pai aos 5 anos e meio. Você imagina se eu dividir por 3, ou por 4, ou por 12. Então não dá nem para conversar. Outro autor, no ano 1990, disse que aquelas idades não era idade, era dinastias ou linhas familiares. Falava da dinastia, não falava do nome. Mas então como é que aparece Abraão com o filho dele, Isaac, vivendo junto com ele? Inclusive Abraão viveu 15 anos com Jacó. Se era dinastia, então não teria que ter idade. Então são teorias tão fracas que não dá nem para se ter argumento bíblico, né? O certo, meus irmãos, é que os dias eram dias mesmo, normais. A palavra aparece na Bíblia inteira, de ponta a ponta no Velho Testamento, um dia é um dia mesmo. Naquele tempo, o próprio texto bíblico diz, houve tarde de manhã o dia primeiro, houve tarde de manhã o dia segundo. Tarde de manhã porque tinha noite, né?
Apesar do quarto dia aparecer o sol para criar dia e noite, mas a luz já havia desde o primeiro dia, já tinha luz. E o dia era um dia normal, porque era um dia que tivesse um período de uma escuridão e da claridade. Não vamos dizer que é 24 horas aí no caso aqui, porque o sol só apareceu depois do quarto dia. Mas a partir do quarto dia nós temos sol. E o sol a gente sabe que ele roda, o planeta Terra roda ao redor do sol em 365 dias, mais algumas coisas. E a Terra roda ao redor de si mesma em 30 dias. Então é preciso entender que o dia era dia mesmo, a gente não pode alterar isso aí. Que a idade tem que ser literal. Né? Porque se nós ficarmos reduzindo a idade, vamos caducar. Outros chegam ao ponto de dizer que o que foi anotado ali era referente, deixa eu achar aqui, era referente à colocação de Moisés, e Moisés foi criado no Egito. Olha essa teoria. Um dia da numeração sexagesimal babilônica e não decimal egípcia. Primeira coisa para caducar é que Moisés foi criado no Egito. E Moisés é escritor do Gênesis, dos 5 livros do Pentateuco, né? Então, mesmo que Deus tenha revelado, Moisés sabia do sistema decimal, que não era sexagesimal, né? A divisão não era por 60, né? Nem por 6, era a divisão de 10. E se Moisés nasceu, foi criado em toda a ciência do Egito, ele sabia muito bem que o sistema era esse, decimal, porque foi criado no Egito. Então, essa falácia aí diz que a larga idade dos patriarcas seria simbólica, não literal, porque você teria que ficar dividindo por 6, né? Por caso aí, por 6. Então, Lameque não teria vivido 767 anos, né? Ele teria vivido 3.333 anos, nesse modelo aí de base 6, né? Sexagesimal e não decimal. Então, são tão fáceis de ver que são loucuras, são pessoas procurando, tendo comichão no ouvido, procurando doutrina, procurando novidade, né? Isso é um perigo muito grande, pessoas passam a mão na Bíblia e ficam procurando trazer novidade, né? Procurando inventar as coisas. Isso é muito perigoso. Então, na aula de hoje, nós mostramos, mais uma vez aqui no nosso canal, que dias, as ocorrências da palavra dia e yom no hebraico, sempre foi 24 horas, sempre. Não tem exceção. Na Bíblia inteira, até o Velho Testamento, nos 23.145 versículos do Testamento. E quando passamos para o Novo, a palavra rêmera, quer dizer dia, é a mesma coisa no grego. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau. Graças a Deus, meus amados, é isso aí. Nós chegamos ao final, nós ficamos por aqui. Que Deus possa estar abençoando a cada um. Semana que vem nós retornamos de novo, amém? Graças a